Vamos agora procurar, neste Jornal de Sábado, escalpelizar mais sobre esta realidade com os convidados da SIC Notícias. Aqui em estúdio comigo está o ex-inspetor-chefe da Polícia Judiciária, José Paulino, também a advogada Raquel Caniço e em direto a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos está o psicólogo Ricardo Barroso. A todos muito boa noite. Começo por si, Ricardo Barroso, e por esta questão dos abusos sexuais de crianças ser feito na sua maioria por menores, ofensores menores, a questão também dos crimes de pornografia de menores por causa da divulgação das chamadas nudes. A minha questão é, de onde é que vem tudo isto? Bom, há aqui um fenómeno que tem vindo a acontecer nos últimos anos, é um fenómeno relativamente recente, mas de facto com um impacto significativo. E estes números que nós vemos surgem essencialmente porque existem cada vez mais denúncias das próprias vítimas que estão mais informadas, conhecem cada vez mais os seus direitos, os limites, portanto, e isto tudo, de alguma forma, acaba por ter aqui algumas influência neste processo todo. Acha que é apenas uma questão de estatística, portanto, sabe-se mais e há mais queixas, ou há também mais cometimento de crimes destes do que havia há 20 anos, por exemplo? Na verdade, não existe nada neste momento que diga que existem mais crimes sexuais em geral. E agora estamos aqui a falar não só dos crimes da delinquência juvenil, mas também da população adulta. Não existe nenhum indicador que diga que existem mais crimes sexuais do que aqueles que existiam há 30, 40 ou 50 anos, colocando o cenário desta forma. Na verdade, até é muito provável que existem menos, porque as pessoas, como eu dizia há pouco, há mais denúncias, as pessoas estão muito mais informadas. Repare, neste momento, qualquer intervenção, eu diria, a esmagadora maioria até dos jardins de infância tem programas de intervenção adaptados à idade e desenvolvimento, no sentido das pessoas estarem mais informadas, os pais estão mais informados, os professores estão mais informados. Portanto, eu com isto não quero minimizar o problema, o que eu quero dizer é que, de alguma forma, este resultado espelha também o próprio conhecimento que a sociedade vai tendo destes problemas, mas acresce aqui um outro, e esse é contemporâneo, que diz respeito àquilo que dizia precisamente da utilização das novas tecnologias para a prática deste tipo de crimes, da partilha de nudes, a utilização abusiva de imagens. Portanto, tudo isto, de alguma forma, é um fenómeno novo, um fenómeno grave, com implicações muito severas nas vítimas e com uma probabilidade de continuidade depois nas redes sociais, precisamente porque não se extingue por si só, o crime pode ser depois assinalado, mas há continuidade da partilha destas imagens depois até ao longo de décadas, muitas vezes, não é? Portanto, e de alguma forma até vai-se encontrando aqui algumas soluções nos últimos anos para tentar eliminar estas fotografias, estes vídeos, mas não é um processo simples. Portanto, eu diria que é um fenómeno que implica aqui estas circunstâncias muito específicas, contemporâneas, e que é preciso pôr também, ser mais um dos elementos num todo um processo de prevenção integrado que eu penso que é necessário existir. Um dos elementos desse processo, doutora Raquel Caniço, tem de ser, obviamente, a lei. E a forma como as leis tutelares educativas são aplicadas e de que forma é que se pode conseguir impedir que haja, para além de um processo de reaprendizagem nos centros educativos, fazer chegar esses processos que são utilizados nos centros educativos a montante, à própria sociedade. A lei é desadequada ou é adequada, só que não é suficientemente implementada, à sua visão? Muito boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu considero que a lei é adequada. A lei decorre de um conjunto de tratados internacionais e de uma política de integração e de ressocialização destes jovens, e tem na sua estrutura, no seu regime jurídico em geral, é uma boa lei, ou seja, poderá ter aqui e acolá algumas necessidades de maior, aperfeiçoamento, mas no cerne ela é uma boa lei. Contudo, aquilo que me está a perguntar é se bem compreendi, se esta realidade dos centros educativos devia ser mais promovida do ponto de vista social, para que os jovens tivessem noção
das consequências efetivas do que os seus comportamentos, as suas condutas tipificadas como crimes no que é que podem resultar, ou se antes, pelo contrário, tem que haver, do ponto de vista preventivo, uma atuação do ponto de vista social e comunitário numa lógica de prevenção da criminalidade. Ou seja, de forma simples, deveria a lei ser muito mais dura na aplicação, por exemplo, de crimes como violações feitos por menores de idade a menores de idade, deveria ser aplicada uma lei semelhante àquela que é aplicada a maiores de idade? Na minha perspectiva, não traria grande efeito útil. Vou explicar porquê. Porque esta lei tutelar educativa é aplicável a jovens e a pessoas que são inimputáveis em razão da idade. Ou seja, no caso em concreto português, estamos a falar de jovens maiores de 12 anos e menores de 16 anos. A partir dos 16 anos, estes jovens atingem a maioridade penal e, apesar de beneficiarem do regime especial para jovens dos 16 aos 21 anos, já são julgados numa lógica de tribunal comum, penal, criminal, como se fossem adultos. E, portanto, é neste período, dos 12 aos 16, que a lei tutelar educativa tem uma perspectiva e um objetivo que é de ressocializar e de educar para o direito. Por isso é que não se falam de penas, fala-se de medidas tutelares educativas que visam integrar estes jovens e fazê-los compreender a gravidade daquilo que fizeram e, consequentemente, educá-los e ressocializá-los nesse sentido. Nós temos depois, um grupo de jovens muito alargado, com graves problemas de natureza psiquiátrica ou de natureza de saúde mental, que têm que ser olhados, do meu ponto de vista, de outra forma, diferente do que o vulgar jovem que pratica um crime identificado como roubo ou como furto, que já não terá este tipo de perturbação de natureza psiquiátrica. E, portanto, aí sim poderíamos ter uma diferença no tratamento destes jovens, até nos próprios centros educativos. José Paulino, uma das questões, temos estado a falar da transmissão da nova tecnologia e que está nas mãos de adolescentes e que, como sabemos, adolescentes que ao nascerem já estavam a viver uma revolução tecnológica que nós não vivemos. Exatamente. E, portanto, evoluem com muita facilidade. Quão difícil é às autoridades policiais conseguir investigar, apurar e, se é ou não possível, antecipar e, portanto, impedir que determinadas coisas aconteçam? Que é possível, é possível. Fácil não será. Efetivamente, esta geração já nasceu que eles nascem já a mexer nos... Uma realidade é que também a Polícia Judiciária, que eu, no caso que é competente para este tipo de crimes, tem unidades tecnológicas também já muito avançadas, com investigadores, peritos, informáticos, engenheiros. Portanto, está a fazer também um trabalho, mas não é fácil dar uma resposta atempada. Mas já tem conseguido fazer muita coisa positiva e está a tentar, e penso que vai no bom caminho, dar uma resposta adequada. Só que isto é muito mais rápido, tudo isto é muito mais... É a velocidade, como nós sabemos, não é? Eu não sou expert, já tenho medo, mas estas coisas são todas muito rápidas. A informação circula, as imagens, isto, aquilo e aquilo outro. Aliás, até as notícias falsas, os fake news e as montagens, hoje já não sabe. Eu próprio vejo aqui coisas ditas por personalidades que afinal não são eles que estão a dizer aquilo. Mas tudo isto é muito rápido. Uma coisa é certa, as polícias estão a preparar-se e a Polícia Judiciária já tem um grande investimento nessa área, na área do crime cibernético, e, portanto, está a dar uma resposta que eu penso que... Mas, como em todos os casos, não só nestes crimes mais modernos, a polícia está sempre atrás. Porque a polícia é reativa, está à espera que aconteça uma coisa para... Claro, tem uma capacidade preventiva, não é? Prevenção geral, prevenção específica, mas nestas coisas, quando acontece um determinado crime, a polícia procura dar a resposta e procura depois... Olha, afinal, falta-nos isto, falta-nos mais aquilo, está sempre a aprender, está sempre a inovar, mas eu penso que estamos no caminho certo. Só que isto são os tempos modernos. Demora mais tempo a reação do que propriamente à prevenção e não há volta a dar. E a tendência é cada vez estes processos serem muito mais rápidos, quer de quem delinque, quer de quem pratica os crimes, e depois quem tem que dar a resposta, não é? Ricardo Barroso, existe ainda do lado dos pais um trabalho que tem de ser feito a montante para poderem eles próprios estarem a acompanhar também ajudar este trabalho que a polícia acaba por fazer mais em formato reativo? Sim, dos pais e da comunidade. Eu diria, de facto, este é um problema, no
colega de painel estava a afirmar, de facto é um problema grave, sério, mas também a experiência que eu tenho é que de facto existem já várias entidades com um conjunto de equipas especializadas, especialmente na detecção cada vez mais rápida deste tipo de problemas e ao mesmo tempo, deixem-me dizer que, pelo menos pela minha experiência, se no caso dos serviços prisionais não tenho esta opinião tão favorável, mas no caso, por exemplo, da Justiça Juvenil, há um trabalho sério que tem vindo a ser feito nos últimos anos. Enfim, o conjunto de especialistas que têm vindo a ser a comandar, digamos assim, a própria Direção-Geral, nomeadamente os Serviços de Justiça Juvenil, com programas de intervenção especializados. Eu diria mesmo que, pelo menos pela minha experiência, estamos a falar de um conjunto de serviços e uma entidade que segue práticas que são feitas melhores, enfim, as melhores práticas internacionais. Portanto, e uma delas, por exemplo, é a intervenção com este tipo de agressores sexuais, não só sexuais, mas portanto, nós estamos aqui a focar nestes agressores sexuais, ou jovens que cometem crimes sexuais, mas na verdade existe também uma outra quantidade ainda significativa de outros jovens, com outro tipo de crimes, com outro tipo de problemáticas, mas, por exemplo, existem estes programas de intervenção que são feitas... Enfim, a vossa peça foca-se aqui nos centros educativos, onde está um grupo ainda bastante alargado de jovens, mas existem muitos outros jovens cuja problemática ou a medida que foi implementada pelo Tribunal é uma medida na comunidade, mas mesmo estes jovens são alvo de intervenção psicológica, têm a obrigatoriedade de ter um programa de intervenção. Portanto, este trabalho está a ser feito e procura ser atualizado. Há alguns casos através do nível de risco. Há jovens que se envolvem neste tipo de problemas, crimes sexuais, às vezes até por ignorância. Há uns premeditados, mas há muitos outros por ignorância e por evidentemente isto implica mimetismo, de outra alguma necessidade. maneira. E vamos ter daqui a pouco uma outra reportagem em que vamos mostrar também exatamente isso. Eu peço-vos, por favor, que se mantenham connosco. Nós vamos fazer agora uma curta pausa.